Olá, pessoal! Continuando então o conteúdo de pré-cálculo. Agora a gente vai estudar módulo, que é uma das coisas mais, na minha opinião, desgraçadas da matemática, mas eu acho um conteúdo até que interessante. Módulo é módulo, é interessante, módulo é interessante, enfim. Mas é super importante para a prova, sério. Módulo, se for estudar alguma coisa para P1, com certeza vai cair alguma coisa com módulo. Então, super, super importante, ok? Então vamos lá, o que é módulo? Então, quando x está pertencente aos reais, a gente tem que módulo, que é essas duas barrinhas aqui, de x. O que significa, basicamente? Se você tem módulo de x, o x ele vai continuar valendo x. Se o x dentro do módulo é maior ou igual a zero, ou ele vai virar menos x se aquele x é menor que zero. Nossa, confundi. Bom, vamos lá. Por exemplo, módulo de 5 é 5. Por quê? Porque 5 é maior ou igual a zero. Agora, vamos supor, módulo de menos 5. O que é? É 5, positivo. Por quê? Porque módulo de menos 5 é x menor que zero, né? Menos 5 é menor que zero. Então ele vai mudar o sinal. Então fica positivo, mais 5. Basicamente, o que é módulo? O número que sai do módulo ele fica positivo de qualquer forma. É isso que quer dizer. Então, se o número ali é negativo, ele vai sair positivo. Se o número é positivo, ele vai sair positivo também. Então, essas condições aqui são bem importantes mesmo para estudar módulo. Super importantes. Ok? E por isso, também, o módulo ele pode ser representado como a raiz de x ao quadrado. Né? O módulo de x é a raiz de x ao quadrado. Isso também é bem importante para fazer alguns exercícios. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem também um gráfico para demonstrar como que funciona o módulo num gráfico. Então, aqui a gente tem uma parábola comum. Ela encontra o eixo, né? O eixo y no ponto menos 1, quando x vale 0. Então, menos 1 aqui. Então, ele vai tanto uma parte positiva da função, né? Uma parte negativa. Só que quando você coloca o módulo, ele não pode ir para a parte negativa de forma nenhuma. Ele pode parar em 0, como está aqui, mas ele não pode na parte negativa. Ok? Então, o que vai acontecer? Ele vai subir e aí ele vai parar no mais 1 em vez de parar no menos 1. Justamente porque aqui ocorreu um módulo. Ok? Então é isso. Basicamente é isso o gráfico. Certo? Vamos lá. A gente tem aqui então algumas propriedades de módulo. Ok? Se a gente tem um módulo de menos A, ele corresponde ao módulo de A. Justamente porque ele troca o sinal, né? Então isso aqui é a mesma coisa. Porque os dois aqui vão sair A igual a A. E o módulo de A, ele tem que sempre ser ou zero ou maior que zero, né? Então, maior ou igual a zero. Por quê? Porque é positivo. Ou zero. Produto de alguma função dentro do módulo pode ser o produto entre os dois módulos. Você pode separar. E a divisão também. Você pode separar. Okay? Bom, e o módulo de A na N. Então, o módulo de alguma coisa, algum termo elevado a alguma potência. Se N é par, o que acontece? O que tem aqui, de qualquer forma, vai sair positivo. Então, você pode considerar que é A na N. Então, digamos assim, se você tem essa potência aqui, você pode desconsiderar o módulo, que é igual. Por causa que ia mudar o sinal. Ia ficar positivo de qualquer forma. Basicamente isso. Desigualdade triangular. É uma das propriedades também. O módulo da soma de A e B, ele sempre é menor ou igual ao módulo da soma dos dois separados. Ok? Então, quando você tem soma, você tem que usar essa... Você pode usar, né? Essa propriedade. E também tem que A, ele está sempre entre o módulo de A e o menos módulo de A. Ok? Basicamente isso. São propriedades que a gente pode acabar usando aí. Ok? Então vamos lá. Para módulo, então tem esse exercício aqui. E a gente aplicando a definição de módulo, ele quer saber as propriedades, né, de valor absoluto, que é a mesma coisa que módulo. Ele quer que você calcule a expressão. A expressão que tem que calcular. Bom, o que ele quer dizer esse exercício? É que essa expressão aqui, de módulo, ela pode valer diferentes valores dependendo do x que está sendo aplicado. Então, vamos supor que x, por exemplo, é 5. Né? Então,
em 5, aqui pode ser positivo e aqui pode ser negativo. Enfim, é isso que ele quer dizer. Então, você tem que descobrir os intervalos em que isso vai acontecer, vai ocorrer essa troca de sinal, e ilustrar, né? Então, se quiserem tentar fazer isso sozinhos, né? Podem pausar o vídeo e tentar. Tranquilo. Mas, bom, vamos lá então. Para saber os intervalos em que vai dar problema, vocês lembram que o que estava dentro do módulo sempre tem que ser... Vou colocar aqui exatamente como é o módulo. Módulo de x mais 1, ele é x mais 1, se, né? Se x mais 1 é maior ou igual a zero. E é menos x menos 1, basicamente só troquei o sinal da galera, se x mais 1, na verdade, é menor do que zero. Bom, posso pegar qualquer uma dessas equações, você vai ver que x, para ficar positivo, é x maior ou igual a menos 1. Então, o que significa? Que menos 1 aqui é um dos pontos importantes. Por quê? Se você pegar um valor maior que menos 1, você vai perceber que isso aqui vai ficar positivo, então não vai trocar o sinal. Se você pegar menos 1, valor menor que menos 1, ele vai trocar o sinal. Por quê? Porque vai ficar negativo. Se você pega menos 1, aqui vai dar zero. Então ele continua igual. Né? Lembra da definição, continua igual a zero. Então menos 1 aqui é o valor. E aqui, você pode simplesmente até igualar essa equação a zero, não tem problema. Você vai ver que é 3. Né? 3 menos x igual a zero, x igual a 3. Então os valores importantes para a gente é menos 1 e aqui é 3. Menos 1 e 3. Então, o que a gente faz agora? Faz a bendita tabela. Agora, a tabela é muito importante para questões de módulo. É muito importante. De verdade. Então, menos 1 e 3 eram os intervalos. Então, basicamente, a gente faz o intervalo entre menos 1 e 3 e os extremos, mais para menos. E o que a gente faz aqui, a gente colocou as duas funções e depois somatório entre elas, certo? Porque era o que ele pedia. Então, ele basicamente quer saber o que está acontecendo nessa função, certo? Bom, então vamos lá. Já fazendo um spoiler aqui, quando que vai trocar e quando não vai trocar de sinal, né? Então aqui, por exemplo, vamos supor um valor menos 10. Você coloca menos 10 aqui, vai dar menos 9 aqui dentro. Então, isso aqui, menos 9, ele vai ter que trocar de sinal, certo? Então, nesse intervalo aqui, esse módulo troca de sinal, então vai ficar menos x menos 1. Aqui nesse segundo, vamos supor que é 2, tá nesse intervalo. Você vai colocar aqui, vai ficar positivo, então vai continuar sendo x mais 1. E aqui também. Então é isso que ele quer que faça. Você vai substituindo esses intervalos aqui para ver como que o módulo vai ficar, né? Na verdade, como que saindo do módulo isso aqui vai ficar. Então foi o que a gente fez, né? Aqui colocou negativo. Por quê? Porque tem que trocar o sinal, por causa que aqui dentro ia dar uma coisa negativa. E aqui continua o mesmo. No segundo a gente faz a mesma coisa, então substitui. Aqui ele está menos, né? Então quando colocar, por exemplo, menos infinito aqui dentro, um número muito grande, aqui vai ficar positivo. Então ele não vai trocar o sinal aqui. Né? Já vou passar aqui. Aqui a gente coloca, por exemplo, 2. Você vai ver que aqui, por exemplo, dá 1. Então não vai trocar o sinal também. Aqui você coloca um valor muito grande, 10. Coloca aqui, você vai ver que aqui dentro vai dar negativo. Se aqui dentro dá negativo é porque você tem que trocar o sinal da equação. Então vai ficar menos 3 mais x. Ok? E aí aqui, somatório, é só você somar essas partes, né? Nesses intervalos. Então você soma isso aqui, soma isso aqui, soma isso aqui. Legal, chegamos a isso aqui. Bom, vamos lá. Agora tem uma coisa super importante. Bom, essas equações que a gente pegou aqui, elas são para esse intervalo aqui. Certo? Então você pode, por exemplo, se você tem uma equação com módulo, você pode resolver essa equação. Por exemplo, vai dar aqui, sei lá, menos 2x mais 2 igual a 10. Você pode resolver. Só que se você, por exemplo, obtiver um número de x que está fora desse intervalo, significa que aquela solução é inválida. Você não vai colocar como solução. Certo? E a solução que você tiver, ela tem que estar nesse intervalo. Enfim, você tem que compreender. Isso aqui, né? Digamos assim, para essa equação existir, um dos requisitos é que a solução esteja nesse intervalo. É um dos requisitos. E aqui também, para essa solução existir, tem que estar nesse intervalo.
E aqui é a mesma coisa. Para essa solução, para isso aqui existir, tem que estar nesse intervalo. Ok? Isso a gente ainda não vai ver, mas nas próximas aulas isso vai ser muito importante para determinar as soluções das equações. Né? A gente viu só módulo, agora a gente vai ver equação modular e inequação modular. E a gente vai usar muito esses conceitos, usar a tabela também. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha essa parte de módulo. É um conteúdo meio chato, difícil, na minha opinião, ele é um conteúdo bem dificinho, mas o mais importante é lembrar, principalmente da definição de módulo. Então, o módulo de x é x se x maior ou igual a zero e é menos x se x menor que zero, certo? Lembrar de algumas propriedades, principalmente as que você vai usar nos exercícios. E com certeza também saber usar essas tabelinhas que a gente mostrou aqui muito bem. Saber como definir os intervalos, somar, né, as soluções. Isso é muito importante, certo? Porque depois a gente vai usar isso para casos reais. Aquilo ali era só para a gente testar o módulo. Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Dúvidas, listas, surtos, etc. A lista está na descrição do vídeo. E as dúvidas e surtos, vocês podem chamar sem hesitar no Discord, WhatsApp, etc. E é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. E é isso. Até mais.